E aí pessoal, tranquilo? Nesse vídeo nós vamos falar sobre particionamento no Linux. Então a primeira coisa que a gente precisa entender é o que é uma partição, né? O nosso HD, o nosso disco rígido, o nosso hard disk, ele normalmente é segmentado em compartimentos. Então esses compartimentos, dependendo do sistema operacional que você está utilizando, ele vai aparecer de uma forma diferente. No Windows é comum nós vermos unidades sendo utilizadas para identificar estas partições. Então, quando você abre o Windows Explorer e vê lá C, D, E, F, essas letras de unidade, elas estão representando exatamente esses compartimentos, esses pedaços do meu disco rígido, tá certo? Normalmente a partição, o particionamento é feito em cima de discos rígidos, mas não obrigatoriamente o particionamento ele somente se refere a discos rígidos. Então você pode, por exemplo, ter um particionamento em cima de um pendrive, em cima de um HD externo, tá? Então esse tipo de coisa pode acontecer. E uma coisa também interessante comentar rapidamente no caso do Windows, você vai ver não somente disco rígido sendo representado com letrinhas. Então você vai ver CD-ROM, você vai ver outros tipos de mídias aparecendo no seu Windows Explorer através de letras, tá? Mas vamos nos concentrar aqui no mundo do Linux, né? Então, o meu HD, esse quadradinho aqui embaixo que a gente tem, ele está representando o início e o término exatamente do meu HD, do meu disco rígido, né? Então esses pedaços aqui, eles estão representando exatamente as partições. Cada pedaço desse se refere a uma partição diferente, tá? Então nesse caso aqui a gente teria 4 partições no disco rígido, no HD. Bom, a gente já falou o que é uma partição, né? Então a gente precisa saber que existem mais de um tipo de partição. Então, quando eu estou dividindo o HD, tem várias formas de eu fazer essa divisão, né? E eu preciso entender que a gente vai ter 3 tipos básicos de partição, que são esses 3 tipos que estão aparecendo aqui: a partição primária, estendida e a unidade lógica. Nesse desenho aqui, ó, você pode observar o seguinte: esse primeiro quadradinho aqui, ele é uma partição do tipo primária, certo? Como é que eu sei isso? É o seguinte: o sistema de particionamento tradicional, ele no início ele permitia um disco rígido ser dividido em até 4 partições, certo? Esse sistema tradicional, essa partição tradicional, hoje em dia a gente chama de partição primária. Então, essa partição, esse termo primário, é exatamente para referenciar essa partição original, essa partição tradicional. Com o passar do tempo, foi criado um tipo especial de partição primária que a gente passou a chamar de partição estendida. Partição estendida, em alguns locais você vê também essa partição sendo chamada de partição secundária, mas é mais comum você ver esse termo partição estendida. E a partição estendida basicamente de certa forma é uma partição primária, mas que não ocupa diretamente o espaço, né, do disco rígido com dados. Então, na verdade, a partição estendida ela é criada simplesmente para para possibilitar a criação de unidades lógicas dentro dela. Então a partição estendida, ela por si só, ela não armazena informação, ela vai possibilitar a criação de unidades lógicas, e aí as unidades lógicas é que vão realmente estar armazenando, né, tá possibilitando a criação dessas partições que são visíveis para o meu sistema operacional, né? Então, também uma coisa interessante é o seguinte: aí eu passo a não ter mais aquele limite de somente 4 partições. Eu posso ter quantas unidades lógicas eu quiser, né? Na verdade, assim, tem um limite alto, mas é tão alto que normalmente a gente não precisa chegar. Se não me engano, são 64 partições, unidades lógicas no máximo.
né? Mas normalmente você não vai precisar dessa quantidade absurda de unidades lógicas. Bom, no Linux, a gente vai representar a gente vai representar as partições através de uma nomenclatura específica, né? E no nosso sistema de arquivo do Linux, isso vai aparecer como um arquivo, certo? Então você vai poder referenciar a partição através de um arquivo, né? Normalmente esses arquivos eles estão dentro do /dev, então você vê, a gente tem os exemplos aqui embaixo, por exemplo, você vai ter um arquivo chamado HDA que está dentro de /dev, então você vai ter o /dev/HDA ou o /dev/SDA e esse tipo de coisa. Mas como é que funciona essa nomenclatura? É o seguinte, eu tenho na verdade três pedaços, né, nesse nomezinho aqui que representa a minha partição, e esses pedaços são o tipo, a letra e o número. Então eu vou primeiro utilizar o tipo que seria HD ou SD. Hoje em dia é mais comum você utilizar SD. O HD a gente utilizava para referenciar discos ou drives de CD que utilizavam interface ATA, né, interface IDE, mas isso caiu em desuso já. E o SD ele começou sendo utilizado para discos SCSI, né, mas mais recentemente passou a ser utilizado também para discos serial ATA, né? E aí a gente tem, depois do tipo, né, a gente tem também a letra. Então a letra é simplesmente uma forma de referenciar qual a ordem aquele drive tá sendo alocado no sistema ou na interface, né? Por exemplo, se você pega um drive e pluga esse drive na primeira interface, no primeiro canal, na primeira interface do seu computador, provavelmente ele vai estar assumindo a letra A, né, para representar que é essa primeira interface, esse primeiro canal. No caso de disco SATA, cada canal é uma interface. Então, você vai, se a sua placa-mãe do seu computador possui, por exemplo, 4 entradas, né, SATA, serial ATA, então cada entrada dessa vai receber uma letra na ordem, né? A primeira vai ser a A, a segunda vai ser a B, a terceira vai ser a C e por aí vai. Por último, a gente vai ter uma representação do número, né? E esse número, aqui tem uma coisinha interessante. Esse número ele pode assumir de 1 a 4 ou de 5 para frente. Então, se eu estou referenciando, né, na minha unidade, no meu disco rígido, uma partição primária, então essa partição primária ela vai assumir o valor 1, 2, 3 ou 4. Então só pode assumir um desses 4 valores. Se eu estou referenciando já uma unidade lógica, então ela passa a assumir a numeração de 5 para frente. E aí, seguindo a ordem, no caso de unidade lógica, se a primeira unidade lógica vai ser a 5. Se a segunda unidade lógica vai ser a 6. Se a terceira unidade lógica vai ser a 7 e por aí vai. Tá? Mesmo raciocínio, né, para as partições primárias. Se a minha primeira partição primária eu vou ter o número 1, se a segunda partição primária eu vou ter o número 2. Né? Lembrando que a partição estendida, voltando aqui nesse desenho anterior, a partição estendida ela ocupa o espaço de uma partição primária. Então existe mais de uma forma de você ter essa configuração de partições primárias e estendidas ao longo do seu disco aí, né? Nesse desenho aqui a gente tem uma partição primária, então essa partição aqui ela seria provavelmente a minha SDA1, né? Essa partição aqui seria essa de fora, a estendida, seria a minha SDA2, tá? Embora eu não possa utilizar essa partição para formatar, para utilizar, para armazenar dados, porque ela é uma partição estendida, ela existe somente para criar unidades lógicas, né? E aí eu teria a minha unidade lógica, propriamente dita, que é essa aqui, que aí seria a minha SDA5. E se eu tivesse outras unidades, né, seria SDA6, SDA7 e por aí vai, tá? Outras possibilidades de configuração, deixa eu desenhar aqui do lado, por exemplo, seria eu ter duas partições primárias e uma terceira partição aqui, ocupando o espaço na primária, mais uma partição estendida, aonde ela traria unidades lógicas aqui dentro. Tá? E aí eu podia ter, por exemplo, 3 unidades lógicas. Isso aqui seria outra possibilidade também,
válida, tá? Não tem problema, né? Bom, então, aqui, recapitulando aqui esses exemplos, né? Por exemplo, SDA5. SDA5 é SD, né? Quer dizer, provavelmente é um disco SCSI, ou SAIS, ou Serial ATA, né? A, sinalizando que é a primeira unidade, né? A primeira unidade, então a primeira interface aí, SATA. E 5, sinalizando que é a primeira unidade lógica, né? do meu disco, certo? 5, a primeira unidade lógica do meu disco, nesse exemplo aqui. Nesse segundo exemplo aqui, eu tenho o SDB2. SD, mesmo raciocínio, é um serial ATA, né, o SCSI ou SAIS. B, sinalizando que é a segunda interface, ou seja, o segundo disco. E 2, sinalizando que é a segunda partição primária, certo? Segunda partição primária. Né? Lembrando que partição primária é de 1 a 4 e unidade lógica de 5 para frente. Bom, agora que a gente já entendeu a nomenclatura, né, do uso dos arquivos para referenciar as unidades lógicas, as partições do nosso sistema Linux, né, a gente tem que saber o seguinte, como é que eu faço a formatação da partição. A formatação é basicamente a preparação de uma partição para ela possibilitar ela armazenar arquivos, armazenar dados. Tá? Então, quando você cria uma partição, né, ela ainda não está pronta para armazenar os dados. Você precisa passar por uma etapa de formatação, que é a partir daí que você vai conseguir salvar arquivos, salvar a informação dentro dessa partição. Certo? Esse termo formatação ele é muito utilizado, mas a gente também costuma chamar a formatação de criação de sistema de arquivo, que na verdade é um termo até que explica melhor o que está acontecendo. Quando você está formatando, você está criando um sistema de arquivos dentro daquela partição, certo? Eu coloquei aqui alguns exemplos mais populares, né, de sistemas de arquivos. A gente tem o Extended 4, né, que hoje está sendo bem utilizado nas distribuições Linux. Tem o VFAT, né, que representa o conjunto geral de partições do tipo FAT, que eram utilizados até o Windows 98, que até hoje ainda são utilizados. Você ainda encontra bastante em pendrive sendo utilizado partição FAT. E o NTFS, que hoje é o sistema de arquivo padrão no Windows, né? Tanto o Windows 7, Windows 8, Windows 2000, Windows 2003. Então, a maioria dos Windows hoje utiliza esse sistema de arquivo NTFS. Né? Quando você vai utilizar um sistema de arquivo onde você vai precisar dos recursos do Linux, como por exemplo o permissionamento no modelo do Unix, né? Provavelmente você vai estar utilizando um sistema de arquivo mais amigável para o Unix, como o Extended 4. Né? A gente tem outros exemplos, eu não estou sendo aqui, não é uma listagem completa de tipos de sistema de arquivo, mas só para a gente ter uma ideia de alguns exemplos de sistema de arquivo que a gente pode ter. E a formatação, quando eu quero fazer, né, aí eu vou utilizar o comando mkfs. Né? O comando mkfs normalmente ele traz na verdade vários binários, vários executáveis, vários comandos, né? E aí eu vou ter mkfs ponto alguma coisa. Esse alguma coisa é exatamente o tipo de sistema de arquivo que eu vou estar utilizando. Então, um exemplo de binário de executável que eu vou ter é, por exemplo, a mkfs ponto extended 2. Né? Seria para eu fazer a formatação, para eu criar o sistema de arquivo no tipo extended 2. O extended 2 é um tipo, né? É um tipo mais antigo de sistema de arquivo que faz parte da família do extended 4. E do mesmo jeito eu vou ter, né, outros binários, por exemplo, se eu tiver o meu Linux com suporte a NTFS, então eu vou ter o mkfs.ntfs, mkfs. O sistema de arquivo, enfim, que tiver disponibilizado na minha distribuição. Tá? E como é que esses arquivos, como é que essa partição, né, ela vai aparecer no meu sistema de arquivo? No Windows a gente comentou há um tempinho atrás aí que através do Windows Explorer eu consigo acessar as minhas unidades, né, as minhas partições através de letras, através das letras C, D, E. Né? No Linux a gente não usa essa ideia de letra. Então no Linux você acessa o conteúdo de partição através do que a gente chama de ponto de montagem. E como é que funciona o ponto de montagem? No Linux a gente tem uma árvore, né? Uma árvore que ela representa todo o meu universo de arquivos que eu posso acessar. Esses arquivos
né, eles muitas vezes eles representam não somente arquivos propriamente dito, como a ideia de arquivo, que é uma forma de armazenar dados dentro de uma unidade, né? Eu posso ter arquivos que estão apontando, estão mapeando, né, dispositivos, estão mapeando algum recurso, estão mapeando alguma característica do meu sistema. Tá? Então, nem sempre o arquivo que a gente conhece tradicional no Windows, ele tem a mesma natureza no Linux. Tá? Mas é importante a gente entender aqui o seguinte: eu tenho uma árvore única no meu Linux, né? Essa árvore única ela começa aqui no barra, que a gente também chama de root, né? E aqui no meu root, abaixo do meu root, eu vou ter diretórios e subdiretórios, né? E por aí vai. Então, todos os arquivos eles sempre são acessíveis através de um caminho, né? de um subdiretório que ele vai estar sendo montado depois do root. Tá? Está sendo montado depois do root. Então, essa é a forma que eu tenho de acessar um conteúdo, né, de um determinado dispositivo. Por exemplo, se você pluga um pendrive numa máquina que roda Linux, né, como é que eu acesso esse pendrive? Bom, você vai precisar fazer uma montagem e após essa montagem, o seu pendrive vai estar disponibilizado em um diretório, tá? No diretório que você informar. E aí você chama aquele diretório, você entra naquele diretório e aí quando você listar o conteúdo daquele diretório, você vai estar listando, na verdade, o conteúdo do seu pendrive. O mesmo raciocínio vale para as partições. Então eu posso ter, por exemplo, no meu sistema, uma partição que representa o barra, na verdade é uma obrigatoriedade você ter pelo menos uma partição montada no barra, né, para disponibilizar o sistema de arquivo. E eu posso ter outras partições montadas em outros pontos de montagem. E esses pontos de montagens são exatamente caminhos, né, diretórios que vão disponibilizar a informação que está dentro daquela partição. Então, por exemplo, eu posso escolher, digamos, barra mnt barra parte 2. Isso aqui é um caminho, né, um diretório, tá? Ele precisa existir, né? E eu posso utilizar esse caminho como ponto de montagem para uma partição que eu tenho no meu sistema. Uma vez montado, o que vai acontecer? Se eu entrar nesse diretório e pedir para listar o conteúdo, né, o que vai acontecer é que você vai visualizar as informações que estão dentro da partição, certo? Então você manipula as informações da partição dessa forma, através dos pontos de montagem, tá certo? E como é que eu faço para montar? Só para vocês saberem qual é o comando, qual é o binário que você utiliza, né? A gente utiliza o mount. Mais na frente a gente vai detalhar mais o uso desse binário aqui, mostrando a sintaxe bem detalhadamente. É o mount e o mount, que faz a montagem e a desmontagem, né, dos pontos de montagem. E através desses binários é que você consegue fazer a montagem, tá? Bom, um último comentário que a gente faz aqui é com relação às partições de swap, né? A partição de swap, ela é uma partição que vai armazenar o arquivo de swap. O arquivo de swap ele é uma memória que ela fica utilizando uma parte do seu HD para estender a capacidade da memória RAM. Então é como se fosse uma forma de aumentar a capacidade da memória RAM utilizando o disco rígido para isso, né? Isso hoje em dia praticamente todo o sistema operacional utiliza, né? Sendo que de formas diferentes. Então no caso do Linux, o mais comum é a gente ver uma partição, né? Uma partição fazendo o papel do swap, tá? Fazendo o papel do swap. E para eu formatar essa partição, eu vou utilizar o comando mkswap, o binário mkswap. Como eu disse, toda partição ela precisa ser formatada, né? Então, essa ideia de formatar a partição de swap, né, ela não existe em alguns sistemas, mas no Linux você precisa criar a partição de swap, né, para você poder utilizar. Tem uma observação rapidinho aí, não é muito comum você ver, mas existem possibilidades de você criar um arquivo no Linux, né, dentro de uma partição e utilizar ele como swap também, tá? Isso é possível, mas não é tão comum.
E aí para mim ativar, para mim montar, né, a minha partição de swap, para eu disponibilizar a partição de swap, eu uso os binários swap on e swap off. Né? Swap on e swap off. Bom, pessoal, a gente vai ficar por aqui nesse vídeo. A gente falou sobre particionamento no Linux, né? E eu espero que vocês tenham gostado aí. Até a próxima.